que será que pode acontecer agora, nas próximas gerações, com o excesso das coisas, né? É bem complicado essa parte. O excesso, né, que... Aí você tá me falando das gerações ou já de agora? Já do que tá rolando? A gente pode falar dos dois, cara. Por exemplo, a gente pode tentar... Eu não sei se você conseguiria, mas assim... tentar fazer uma hipótese do que pode acontecer nas próximas gerações. E também o hoje, assim. O que a gente tá... Enfim, o que a gente tá precisando lidar, assim, sabe? De esse problema. O grande problema é que a nossa dieta moderna, né, o que a gente chama de Western Diet, a dieta ocidental moderna, na verdade, ela tem muita caloria, mas muito pouco nutriente mesmo. Então, falando de vitaminas, minerais, fibras alimentares, uma proteína mais correta, um equilíbrio, na verdade, desses macronutrientes, né? Falta-se nesses outros alimentos. Vamos comparar aí uma pizza, um hambúrguer, um bolo. Tem muito mais gordura, açúcares, carboidratos em geral e pouca proteína. Se não nenhuma, praticamente, num doce. Agora, quando a gente vai fazer um prato, né, tem um equilíbrio maior de uma alimentação, ela vai ter, né, baixa ou média quantidade de gordura, uma proteína um pouco mais alta, se a gente fizer uma dieta bem equilibrada, um carboidrato mais mediano e que não vai ter uma liberação tão rápida. E isso controla muito mais nosso organismo. Então, atualmente, né, as pessoas têm comido muito mais. E aí, só que muito mais em calorias. Só que não de qualidade. Tá conseguindo entender? Então o excesso, na verdade, é só um excesso energético ali de calorias, não necessariamente dos nutrientes, né? E As aí... coisas boas da alimentação. Exato. E olha como é louco, Lutz. As pessoas, muitas vezes, reclamam de indisposição, cansaço, falta de energia. Pois é. Mas se eu tô comendo caloria pra caramba, caloria não é energia? Pois é. Por que eu tô mais esgotado? Perfeito. Muitas vezes é pelo desequilíbrio que aquilo foi gerado pelo próprio organismo para conseguir absorver aquilo. Porque, por exemplo, vamos falar de alguém não metabolicamente saudável. Porque aí fica mais fácil a gente falar alguém com sobrepeso, obesidade. Só nesse caso, tá? Só sobrepeso, obesidade. Quando aquele alimento entra no... Aí a gente tá falando de um alimento ruim, tá? Com excesso de calorias, né, em geral. Ela vai ter naquele momento uma resposta, né, daquela situação aí a nível fisiológico apenas, né? Estamos falando. O que a gente sabe bem é o desequilíbrio de glicose, que é o açúcar do sangue. Que é aquele momento que a pessoa comeu, os receptores da língua já identificaram que aquilo ali é prazeroso, aquela sensação já é mandada pro cérebro, já dá sensações de dopamina, de euforia, tudo lá que eu falei um pouco antes. Quando o cara morde um McDonald's. Exatamente. Aí as sensações já vão pro cérebro, a pessoa vai engolir, beleza, começa todo o processo digestivo, e no intestino tem receptores também que vão receber aquela informação e vão começar a aumentar o nível de glicose. Aí eu tô falando só do açúcar no sangue momentaneamente, tá? Do que tá rolando no organismo. Como esse alimento tem muito mais carboidrato e gordura e dá muito mais sensação de bem-estar, momentaneamente, né, de prazer, de euforia, essa pessoa não come só o que ela deveria. E ela come mais. Só que é meio que transbordou o tanque. Entende? E aí vai muito processo digestivo do estômago, começa então a ter que secretar muitas enzimas para todo esse processo digestivo, vai muito sangue, oxigênio, e esse cara aqui de cima, que tem que funcionar bem. É por ele que a gente fala que tá cansado. É o coração. Não é o músculo. Às vezes a gente tá com dor muscular, mas não é nesse caso. Muitas vezes a gente tá falando que tá sem energia por causa do cérebro, porque é ele que tá funcionando. É assim que a gente tá se comunicando. É assim que a gente tá usando agora. Mas o cérebro ele não usa justamente a glicose como energia ou não? Nada a ver? Exato, esse que é o cara safado. Porque ele sempre vai funcionar com a glicose circulante. Só que o grande ruim, né, de que a gente faz hoje é que a glicose ela tem que ter, digamos, pequenas ondas de oscilações ao longo do dia. Que a hora que a gente come, ela vai dar uma subida. A hora que começa tudo ali, né, ser digerido, já foi absorvido, né, digerido e absorvido, começa a reduzir e vai se manter um basal.
Depois a gente cobre de novo e sobe. Ou seja, vamos colocar isso num nível saudável, dia a dia. Deveria estar fazendo pequenas ondas. Qual que é o grande problema, Lutz? A gente faz uma montanha russa. A gente que eu tô falando, essa dieta ocidental. Nós somos muito influenciados, né? De manhã, aqui no Brasil, o pãozinho com margarina, pão francês com margarina, um café com leite e açúcar. Cara, como é que a pessoa põe café, leite e açúcar, velho, no mesmo... Ah, mas você sabe que tem muito, né? Eu sei. Mas eu só não consigo entender como que você toma um negócio desse. Então, se essa pessoa... Aí eu dou uma analogia, Lutz, que é assim, se essa pessoa for lá e desempenhar alguma coisa física, ou seja, vamos supor a pessoa é um pedreiro. Ele vai fazer uma coisa física. Ele vai lá, vai pegar tijolo, cimento, vai lá, vai pegar a parede. Então aquela glicose, ela vai ficar mais circulante, vai ser mais utilizada. Lutz, quantas pessoas você conhece que são pedreiras? Pois é. Ou que trabalham com o corpo, se movimentando? Eu faço uma analogia que é a seguinte. Quase ninguém. É como se a gente pegasse assim, Lutz, sabe quando você era criança que, não sei, né, seu pai, sua mãe fez um Toddy ali, aí mexeu, aí tava ali marronzinho e tal, só que você não desceu pra tomar. Aí você voltou, você desceu, o Toddy tá todo lá embaixo, né? Tô falando aqui a marca, mas enfim, tipo achocolatado. Não tem problema. E o leite ficou em cima. Ficaram separados, não ficaram? Uhum. Aí você fala, pô, não queria assim, não tá mexido e tal. Aí a pessoa vai lá, mexe, aí volta a ficar marrom, não é? A glicose basicamente é isso. Temos que usar ela para conseguir meio que não transbordar esse tanque que toda hora a gente está transbordando. Porque não estamos fazendo nada físico muitas vezes. A gente simplesmente fica trabalhando no escritório sentado. Então sempre que eu tenho um pico por algum alimento que eu comi ali, se eu estiver me movimentando, me exercitando e tudo mais, não seria um grande problema. Mas a questão é, eu tô ali no computador e como um pedaço de bolo. E fico ali mais um tempo. Isso é um problema, então. E aí, o que vem em seguida, depois que você comer esse bolo? Cansaço, fadiga. Aí que a sensação vem mais intensa, até pior do que a que você tava anteriormente. É, porque você come o bolo e pensa, nossa, vou dar um upzinho. Aí é só durante enquanto você tá comendo, depois... A montanha-russa é essa. Ela tem uma subida de euforia muito boa, só que a glicose, ela foi lá pra cima. Aí, isso é perigoso pra corrente sanguínea. Quem entra aí na jogada é um hormônio que chama insulina, que é secretado pelo seu pâncreas. Essa insulina, ela age para pegar ali e baixar essa glicose para levar para tecidos. Tecidos quais? Principalmente músculo, tecido adiposo também, coração, mas para todos os tecidos tem que ir, inclusive para o cérebro. Só que funciona através de transportadores, né, alguns diferentes. Esse é o que eu estou falando, é o GLUT4, né, por nome assim mesmo, que tem que chegar lá e ser captado. Então, basicamente, o que ela tá fazendo? Ela tá falando, olha, isso aqui é perigoso, nessa altura aqui é perigosa, vou baixar isso aqui, porque tem um perigo ficar com isso na corrente sanguínea muito elevado, eu preciso baixar, e aí sua insulina ela vai ter que agir. Isso é natural. A não ser se uma pessoa tem diabetes tipo 1 e tal, mas não vou contar com isso, vou dizer mais uma situação natural. Beleza. Tem que baixar essa insulina, tem que baixar essa glicose através da insulina. Beleza. E chegar nos tecidos. Só que aí que tá o grande detalhe, Lutz. Quem tem atividade física frequente, quem está se movimentando, quem está andando, ela tá usando a musculatura. Ela tá ativando os receptores, né, que captam essa glicose. Ela tá se tornando mais sensível à insulina se ela faz isso físico, se ela anda bastante, se ela se movimenta, se ela fica girando o Toddy ali. Uhum. Agora, quem não se movimenta muito, quem acaba de comer o bolo e senta na cadeira e fica ali só esperando, ele vai ter o quê? A queda. Só que a queda cai aonde? Abaixo do seu basal. Por quê? Porque foi muita insulina pra conseguir isso. Isso eu tô falando um momento. Isso as pessoas fazem milhares de vezes pra dar um problema, tá? Isso... Não vou nem saber quantas vezes a pessoa fez pra ter um problema. Mas o que é natural é que em algum momento... Isso aconteceu de uma forma quando ela estava metabolicamente bem, vamos dizer assim. Ela estava ali saudável quando criança, adolescente, fase adulta, seja lá quando for. Beleza. E esses desequilíbrios que caem foi porque teve muita glicose, o pico ali foi muito alto, a insulina então tem que meio que derrubar aquilo, ela tem que baixar, porque é perigoso. Só que ela não vai baixar voltando pro basal. Vamos supor, vamos dar números, que é mais fácil para as pessoas entenderem números.
uma glicose saudável, assim, Lutz, 85, 92, né, em jejum ali e tal. Beleza, ela comeu o bolo, lá que você deu exemplo, de estômago vazio. Aquela glicose entrou muito rápido, o açúcar entrou muito rápido, a sensação ali foi de euforia, tudo mais com o cérebro, mas eu tô falando no fisiológico agora, o açúcar subiu, que é a glicose no sangue, beleza. A hora que ela subiu para uns... Aí eu vou falar um número para o dobro, né? 180. Uma pessoa que também tá até que metabolicamente relativamente bem, subiu para um 180. Esse 180 é muito perigoso. Ele vai baixar. E aí ele vai precisar da insulina para baixar. A hora que baixar, ele não vai voltar para os 92, 85 lá. Ele vai cair para uns 70. E vem o que a gente chama de uma hipoglicemia de rebote daquela situação. O que a gente faz, Lutz? Vou lá pegar mais uma fatia de bolo. Ali, na hora que baixa, você vem o craving. Entendeu onde ele vem? Uhum. Por isso que... Caramba, cara, legal. É legal isso, cara. É bom entender isso, cara. E é pouco falado essa questão aí da glicose. E qual que é o problema, Lutz? Você se sente muito mal quando você tá aqui embaixo. Quando você tava, às vezes, com uns 85, 90 de glicose ali, eu tava até que bem. Só que aí você comeu, às vezes, alguma coisa pra se sentir bem. Só que depois, aqui embaixo, você se sente mal. Mas esse mal que você se sentiu foi porque você comeu o negócio. Aí falou, é proibido comer doce? Não, não é proibido comer doce. Só que eu tô explicando o que acontece frequentemente e as pessoas não ligam isso com o estresse, a irritação, a reatividade num relacionamento. Calma, isso afeta até isso, cara. Porque eu tava pensando, quando você falou, tá falando da questão daquela sensação de cansaço que a gente sente, aquela preguiça que a gente sente. Mas então tem outras coisas que são afetadas. Imagina... Eu sempre dou para os meus pacientes uma experiência que eu falo assim, quando eles têm filhos pequenos em casa. Aí eu falo assim, coloca o seu filho... Você já viu seu filho com privação de sono doente? Assim, sei lá, ficou gripado e dormiu pouco e tá com fome? Já. Ele tá irritado, faz birra, se joga no chão, ele não quer fazer as coisas que você tá pedindo. O que a gente faz, Lutz? A gente tá mais irritado, ansioso, estressado, reativo. Porque aquela hora é quase como se o seu corpo falasse, ele começa a gerar essa sensação de hipoglicemia de tipo, tenho que aumentar agora, tenho que subir essa glicose de alguma maneira. E aí você falou do estresse aquela hora. Um dos hormônios que garantem que nossa meio que vida exista é o cortisol, que é o hormônio do estresse. O que ele está identificando? Desequilibrou alguma coisa. Reage aí. Acha a glicose nesse corpo, arruma um jeito de arrumar glicose, porque ele é isso. O cortisol é um hormônio glicocorticoide, ou seja, glico de arrumar, quebrar, alguma forma de arrumar glicose. Então ele vai lá, busca a glicose no seu corpo para conseguir compensar isso. Tá conseguindo entender, Lutz? Uhum. Se o corpo faz um monte de via para conseguir estabelecer uma coisa. Sobrevivência. Eu preciso garantir que esse cara sobreviva. Ele desequilibrou. O corpo tá tipo assim, meu Deus, desequilibrou alguma coisa, velho. Vai dar merda. Olha a informação que você... Agora a gente vem aquela sensação de informação. Olha a informação que o corpo... que a gente tá mandando pro corpo. Beleza, eu tô aqui com uma glicose e tal. Nossa, acabei de achar... Não tem fruta, né? Com esse nível de caloria. Não tem uma fruta, mas vamos colocar que você achou, né? Uma árvore de bolo ali, né? Você achou ali, você pegou, comeu. O corpo falou, beleza, metaboliza isso rápido. Vai. Ok. E agora? Cara, acabou. Teve uma queda. Só que essa queda pro organismo não faz muito sentido. Porque, em teoria, você nem receberia essa quantidade de calorias num pouco pedaço de comida. A gente nunca teve isso, né? Com tanta facilidade. Aí que vem o grande X da questão. Ainda, evolutivamente, é quase como se a gente fosse bom buscar isso. É mais ou menos assim, Lutz. Eu tenho 500 calorias nessa tampinha. E eu tenho 500 calorias aqui. Pô, esse volume aqui, eu como 10, 20. Então eu vou comer 10 ou 20 desse. É melhor. O cérebro fala, parece que é uma boa escolha. Só que quando você come 20, você fica exausto, porque você fica na montanha-russa de oscilação, de glicose, de cansaço, de reatividade. Meu então, Deus, cara. quando as pessoas falam assim, eu tenho compulsão por doce,
basicamente, é isso. Ela tem essa sensação e ela não consegue nem parar. Porque fica assim, oscilando toda hora. Porque ela vai lá, come, ela se sente mal, ela vai lá, come outro, aí vai lá, come outro. Aí depois que come uns 20, aí não aguenta mais, aí ela se sente mal psicologicamente por ter comido. Aí sim, o cérebro dela tá com muita glicose, ela começa a ficar mais consciente da situação e se frustra. O que muitas vezes dá mais uma sensação de remorso, de estresse, que tem também uma liberação de cortisol naquele momento. Então é uma bola de neve gigantesca. É uma bola de neve gigantesca.